Glória a Deus. Então, Romanos 1:25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O que eu já li, Salmo 95, 7, 20. Cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação, saímos ao encontro com ações de graça, vitoriemos-nos com salmo, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra das suas mãos, os continentes. 20. Adoremos-nos, prostremos, ajoelhamos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós o povo do seu pasto e ovelha de suas mãos, de sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz. 1 Timóteo 4:3. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação e ensino. Colossenses 3:16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhável mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmo, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. Efésios 5:19. Falando entre vós com salmo, entoando e louvando de coração o Senhor, hinos e cânticos espirituais. Atos 2:42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Atos 27. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir de viagem no dia imediato, exortava-se e prolongou o discurso até a meia-noite. Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, quem crê, porém, será condenado. Quem, porém, não crê será condenado. Mateus 26:27. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão, abençoando, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças a Deus aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. 1 Coríntios 11:26. Porque todas as vezes que comerdes este pão, beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. O que você tem feito no sentido de promover a adoração a Deus, do modo prescrito nas Sagradas Escrituras? O que você tem feito pela manutenção do culto público e das ordenanças de Cristo? Você crê que tem responsabilidades pessoais com isto? Eu creio. E sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Prestar assistência material aos ministros da igreja. Uma igreja local reunida é completamente organizada de acordo com a mente de Cristo. Consiste de membros oficiais. Os oficiais designados por Cristo serão escolhidos e consagrados pela igreja consagrada. São eles os anciões, os bispos e diáconos. A incumbência dos pastores é atender constantemente a obra de Cristo nas igrejas, no ministério da palavra e da oração, zelando pelo bem espiritual das almas que lhes foram confiadas e das quais terão de prestar conta a Cristo. As igrejas têm a incumbência de prestar todo o respeito que é devido aos seus ministros e fazê-lo participante de todas as boas coisas materiais de acordo com a possibilidade de cada igreja, para que os ministros possam viver confortavelmente e não tenham que emaranhar-se com ocupações seculares, podendo também exercer hospitalidade para com os outros. Isso é requerido pela própria lei da natureza e pelo mandato expresso de nosso Senhor Jesus Cristo, que ordenou os que pregam o Evangelho e que vivam do Evangelho. Embora a tarefa de serem diligentes na pregação da palavra seja por definição de ofício, uma incumbência dos bispos, pastores da igreja, a pregação da palavra não está confiada exclusivamente a eles. Outras pessoas que tenham sido dotadas e preparadas pelo Espírito Santo e que também tenham sido convocadas pela igreja podem e devem ocupar-se com a obra da pregação.
Atos 6:4. Enquanto nós nos consagramos à oração e ao ministério da palavra. Hebreus 13:16. Obedeceu aos nossos guias e sede submissos para com eles, pois velo por vossas almas como quem deve prestar conta, para que faço isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. 1 Timóteo 5:17-18. Deve ser considerado merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que afligem, que afadigam na palavra e no ensino, pois a Escritura declara: não amordaçais o boi quando pisa o grão, e ainda o trabalhador, ele é digno do seu salário. Gálatas 6:6-7. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganei, Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Timóteo, 2 Timóteo 2:4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócio desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Amém. 1 Timóteo 3:12. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. 1 Coríntios 4:1. Assim, pois, importa que os homens se considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos ministérios de Deus. 1 Coríntios 9:6-14. Somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a via e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito. Eu vejo que, fazendo comentários sobre a ordenança do pastor, do presbítero, etc., eles são homens que Deus escolheu, tem todo um requisito. E o que eles vão fazer? Eles vão guardar aquele rebanho, eles vão proteger aquele rebanho. Contra quem? Contra os lobos que existem, os lobos. Para que eles não, aquele rebanho que Deus colocou para ele ali, ou seja aqui na Cidade Nova, ou seja lá no Rio de Janeiro, ou seja aqui, ou seja lá, no mundo todo, eles vão guardar aquele rebanho. Tá entendendo? O pastor, ele vai guardar, o pastor vai lutar contra os falsos doutores, os falsos profetas, os falsos isso, falsos aquilo. Para quê? Para proteger, são 100 almas, 200 almas, 300 almas, 500 almas, não sei. Ele vai lutar contra os Satanás, contra os demônios, para quê? Porque o demônio, o Satanás, vai querer tragar uma alma, ou 2 ou 3, ou sei lá. Então, o pastor tem que ser um homem muito corajoso, porque ele vai lutar, ele é um pastor. O pastor guarda os seus bois. Nós falávamos de um pastor de criação de vaca, tem a cobra que vai lá e come a galinha, tem o rato que vai às pragas, tem um rato que vai ter as pragas, então a mesma coisa é o pastor. Só que a batalha do pastor é uma batalha espiritual. Espiritual. Amém? É uma batalha espiritual, onde ele vai estar guardando aquele rebanho por amor a quem? A Cristo, por amor a Deus, aos cordeirinhos de Jesus, são os cordeirinhos contra os leões, os lobos, as cobras, as víboras, etc., os ratos, as pragas que nós temos no mundo, contra os ladrões de alma, ladrões de princípio, etc. Então, a função de pastor é uma função, o trabalho do pastor é uma responsabilidade muito grande. Ele vai ter que dar a vida dele, se precisar morrer para salvar as almas, ele vai ter que dar a vida dele. Mas ele vai ter que lutar. Para chegar no dia até aqui, Senhor, eu guardei as almas. Guardei. Só se perdeu mesmo, mas eu fiz de tudo para guardar aquele rebanho que tu me deste. Amém? Por amor a Cristo, por amor a Deus. Então, como eu falei, o trabalho do pastor é um trabalho muito árduo, muito difícil, mas que ele não pode fugir da responsabilidade dele. Não pode. Não pode.
de maneira alguma. Amém? Porque tudo por amor a Deus. Tudo por amor a Deus. Porque sem amor a gente não faz nada. Amém? Tudo por amor a Cristo. Tem que amar a palavra de verdade mesmo. Tem que amar a palavra, amar a Bíblia, amar as almas. Porque ele é o representante dos céus aqui na terra. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás o boi à boca que debulha. Acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que por nós que está escrito: porque lávora, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faço na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhemos de vós bens materiais. Se outro participa desse direito sobre vós, não temos nós em maior medida. Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos todos para não criarmos qualquer obstáculos ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado no próprio templo, eles se alimentam, e quem serve ao altar do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eles não podem ter trabalho secular, um pastor. Tem que só aqueles irmãos que tem que trabalhar, levar o dízimo para ele, e ele vai, amém, ensinar a palavra de Deus. O que você tem feito no sentido de assistir materialmente os ministros da igreja? Em termos práticos, qual a importância atribuída por você aos ministros, ao ministério da palavra? Você tem contribuído para a manutenção de um ministério fiel da palavra em sua igreja? Você crê que tem responsabilidade pessoal com isto? E a sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante desse dever? Amém. Eu tenho orado muito, né? Eu tenho orado demais. Orado demais, graças a Deus. Expressar a comunhão dos santos, incluindo assistência aos domésticos da fé. Estando unidos uns aos outros no amor, todos os santos têm comunhão nos dons e nas graças de cada um, e têm a obrigação de cumprir os deveres públicos ou particulares E o pastor é o homem mais sábio depois de Deus. Ninguém engana o pastor, não. Só se ele se deixar enganar mesmo por Satanás. Porque, veja, para ser um pastor, ele tem que ter sido chamado por Deus. Então, o pastor é um homem, depois de Deus, mais sábio da terra. Por quê? Porque Deus deu dons para ele, deu sabedoria. Ele não está guardando, como a gente falou aqui, bois, vaca. Ele está guardando almas. Ele está guardando vidas, espíritos, pessoas. A igreja do Deus vivo. Amém. Então, o pastor é o homem mais sábio. Ele tem um conhecimento espiritual dado por Deus. Ele tem intimidade com Deus. Deus fala com ele em determinadas coisas, tudo. Porque ele é o servo de Deus. E ele luta pelas coisas de Deus, pelas causas de Deus. Amém? É um trabalho espiritual. Espiritual. Não é um trabalho material. E ele luta contra os demônios, os espíritos que estão por trás de pegar o rebanho dele. Então, uma maneira ordeneira conduz o bem-estar comum tanto com as questões espirituais quanto as materiais. Os santos, ao fazerem sua profissão de fé, comprometem-se em manter uma santa associação e comunhão para adorar a Deus e prestar outros serviços espirituais que tendem à mútua edificação. Também tem compromisso de socorrer uns aos outros em coisas materiais de acordo com a habilidade e a necessidade de cada um. Esta comunhão, segundo as normas do Evangelho, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e nas igrejas. Mas conforme Deus ofereça a oportunidade para isso, também deve. Uma certa vez eu fui visitar uma irmã, comentando ainda sobre ela.
a profissão de pastor? Não, fui visitar uma irmã e ela me falou que eu era casada com um pastor. Que o meu marido, diante de Deus, Deus via ele como um pastor. Ela falou isso. Se ela mentiu ou não, isso é ela e Deus. Mas ela falou isso pra mim. Que o meu marido, diante de Deus, era como se fosse um pastor. Essa comunhão, segundo a norma dos evangelhos, deve especialmente ser exercida no âmbito familiar e nas igrejas. Mas conforme Deus ofereça a oportunidade para isso, também deve ser estendida a toda a família da fé, e todas que, em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus. Entretanto, comunhão de uns com os outros como os santos não destrói nem infringe o direito ou a propriedade de cada pessoa, seus bens e possessões. 27:2. 1 João 3, 17, 18. Ora, aquele que possui recurso neste mundo e vir e ver o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Gálatas 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente da família da fé. Hebreus 10, 24, 25. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Não deixamos de congregar-nos como é de costume de alguns. Antes façamos a demonstração de tanto mais quando vede que o dia se aproxima. Amém. 1 Pedro 4, 10, 11. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Uns como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Em Tiago 2, 14 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados de alimento cotidiano, qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aqueçai-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. Por si só está morta. Amém? 2 Coríntios 9, 1, 5, 15. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário escrever-vos, julgai conveniente, recomendai-vos aos irmãos que me precedessem entre vós e preparasse de antemão a vossa dádivas, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, como não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuí, dê aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia o pão para o alimento também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, qual faz, quer por nosso intermédio, seja tributada graças a Deus. Porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto que, como na prova desta ministração, glorificam a Deus pela obediência da vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos, enquanto oram eles ao vosso favor, com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom inefável.
você tem feito no sentido de expressar a comunhão dos santos com a beneficência aos domésticos da fé? Em sua prática, isto é algo regular e frequente? Você crê que tem responsabilidade pessoais com Cristo? E sua igreja, o que tem feito? Como você tem se colocado na igreja diante deste dever?